O Dia das Mães é no próximo domingo. Você já comprou o presente da sua mãe? E se é mãe, sabe qual o presente quer ganhar? Com a gente, o economista-chefe da CDL de Porto Alegre, Oscar Frank, que nos fala mais sobre as tendências de presentes para a data. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade de mais uma vez estar aqui no teu programa. Frank, já está feito o tema de casa? Sim, já está. Tudo certo. Bom, tudo planejado já. Aceito dicas, tá? Vamos começar por aí. Depois a gente conversa, então. Bom, uma data muito especial na qual o consumo muitas vezes aumenta. Muitas vezes não, a gente sempre tem variações de ano para ano, né? Com certeza. Nesses períodos de crise que a gente passou aí, 2016, 2017, 2018, agora 2019, qual é a expectativa de vendas? Né? Há sempre uma movimentação, há sempre um aumento no fluxo comparado aos outros meses, mas nesses anos houve queda e a expectativa agora melhorou? Comparando o Dia das Mães 2019 em relação ao Dia das Mães 2018, a expectativa é de uma alta entre 4% e 7%. Das vendas, isso considerando em termos nominais, sem o desconto da inflação. Quando a gente embute uma medida de inflação, aí fica entre -1% e mais 2%. Então, bem dizer, é quase que um 0 a 0 em relação ao mesmo período do ano passado. Então, isso está bastante alinhado com o comportamento da economia, essa recuperação bastante lenta que nós estamos observando, o mercado de trabalho ainda bastante deteriorado, então as coisas estão batendo, né? Sim, a gente ouve a expressão crescimento, dá a impressão de que esse crescimento realmente é real, mas se a gente for incluir todas essas questões, vai acabar empatado com 2018. É praticamente empatado. Sim. Isso. Bom, segundo a pesquisa realizada pelo CDL sobre a intenção de compras do Dia das Mães, agora vem a grande questão: que tipo de presentes elas estão imaginando para 2019? A gente tem, por exemplo, a área de tecnologia, eletrônicos, está cada vez mais captando a gurizada. Mas será que as mães já estão na era da cibernética, já estão inseridas na cultura digital? Vamos dizer que os presentes ainda são mais tradicionais. Então, 29% vai receber roupas, 19% perfumaria e 9% calçados. Então, esses tendem a ser os presentes que as pessoas, né, vão conceder para suas mães. Mas sempre existe uma diferença entre aquilo que elas vão receber e o que elas gostariam de receber. E aí existe aí um descolamento, um descasamento, às vezes, muito grande, exatamente na questão das roupas, né? Então, aproximadamente só 7%, 8% gostariam de receber uma roupa, enquanto 29%, né, dos filhos ou do esposo, enfim, vai dar roupas, né? Então, tem uma diferença bem considerável nesse sentido. Fico pensando, às vezes, porque os filhos não têm paciência de inserir as mães e os pais no universo digital. A mãe não vai saber mexer nisso aí. Daqui a pouco a mãe quer saber, a mãe quer né, entrar para o universo, né, da internet, quer utilizar aplicativos, enfim, quer utilizar celulares. Perfeito. E a gente é que acha que a mãe não vai entender. Perfeito. Às vezes é só uma questão de um pouquinho de paciência para que a mãe realmente usufrua de todo esse benefício. Né? Bom, agora vamos tentar entender qual a importância do Dia das Mães no calendário dos lojistas. A gente tem tantas outras datas, até mesmo o Dia dos Pais. Por que o Dia das Mães sempre tem uma atenção especial do mercado? Perfeito. Acho que essa é uma excelente pergunta. Para muitos lojistas, essa é a segunda data mais importante do ano, somente atrás do Natal, que a gente sabe ali que existe uma movimentação bastante relevante em função de 13º e tudo mais, festas de fim de ano, então acaba se descolando em relação às demais. Mas o Dia das Mães, a data tradicional, acaba tendo uma importância bastante relevante e, mais do que isso, recentemente a gente tem observado algumas transformações com relação às datas. Então, foi incorporado aí no calendário Semana do Consumidor, Black Friday, então isso está se transformando bastante ao longo desses últimos anos, mas sem sombra de dúvidas, o Dia das Mães é uma data relevante, é uma data especial, as pessoas costumam presentear muito, então é algo para se ter atenção tanto da parte do lojista quanto do próprio consumidor. Percebam, né? Prestem atenção, o Dia das Mães é o segundo mais importante. Ganha Páscoa, ganha de outros que movimentam o mercado de certa forma. Dia das Crianças, por exemplo. Exatamente, porque são vários tipos de presentes que acabam sendo lembrados, né? Muitas vezes não fica nichado, por exemplo, a questão da Páscoa, que acaba se restringindo muito a questão de ovos, algum outro tipo. Ou Dia das Crianças, brinquedos. E brinquedos, né? Então, o tipo de presente, a gama acaba amplificando muito, né? Então... Agora, a pesquisa que a CDL revelou mostra também algo que é interessante.
as mães revela que a maioria das mães não sabe o que quer ganhar. Né? Algumas já têm uma ideia bem clara, algumas os filhos têm uma ideia clara que não é a mesma da mãe. Agora, grande parte, então, a maioria não sabe o que quer ganhar. Como é que a gente pode solucionar esse problema? Por exemplo, a minha mãe, né, mamãe querida, ela costuma dizer, eu tenho tudo, eu não preciso mais de nada. Né? Não é papo meu que não quero gastar, não. Ela sempre fala isso. E aí fica difícil, o que eu vou dar para ela? Ela não quer nada. Nós investigamos exatamente essa questão, Bives, que diz que dos entrevistados, 80% falou que a sua mãe fica satisfeito com basicamente qualquer tipo de presente. 80%, 4 em cada 5. Quando a gente também destrincha outros dados, a gente vê, por exemplo, que dessa vez a quantidade de lembrancinhas deve ser uma tônica mais alta em relação a 2018, os presentes até R$100 ganhando importância, até R$50 também ganhando mais importância, então é algo que é bastante relevante. E a gente procurou investigar a questão do presente dos sonhos da mãe. Então, 50% disse que gostaria de ganhar uma viagem, que esse seria o seu presente dos sonhos do Dia das Mães. Não é tão comum, né? Não isso vem bem em linha com uma transformação que a gente vem observando de cada vez mais as pessoas darem uma preferência para um serviço, para uma experiência em detrimento da sua posse. Então, é uma transformação que vem acontecendo cada vez mais frequente. Então, essa experiência, né, esse usufruto, muitas vezes temporário, acaba tendo uma importância bastante grande. Pensei aqui em outros serviços, né, que transcendem o tangível, por exemplo, como, quem sabe, um dia de princesa ou de rainha para sua mãe, um dia no spa, um dia de massagem. Exatamente. Então, isso tem uma série de implicações para diversos setores e é bom que todos possam enxergar esse tipo de coisa, porque o comportamento do consumidor vem mudando muito rapidamente ao longo desses últimos anos. Bom, ainda segundo a pesquisa, quais são os valores estimados? Tu já deste uma ideia aí, a gente chama o ticket, por exemplo, o que deve entrar aí nos gastos? Imagino que a crise financeira deva reduzir o investimento do presente para a mãe, mas tem também esse fator cultural da mãe não saber o que quer, então a gente dá só uma lembrança para marcar. O que vocês estão esperando, né, de compras, né, do valor a ser investido no presente? Perfeito. O ticket médio em 2018 do Dia das Mães foi de R$192 e agora para 2019 se espera que seja de R$201, ou seja, um pequeno aumento de aproximadamente 5%. E ele está bem em linha com aquilo que a gente espera em termos de aumento de movimentação financeira, entre 4% e 7%. Então está dentro desse intervalo. E, de novo, é praticamente um 0 a 0, porque se a gente desconta a inflação, fica praticamente empatado. Então, de novo, está bastante em linha com essa recuperação letárgica, lenta da economia, com o mercado de trabalho ainda deteriorado. Então, as coisas conversam entre si muito tranquilamente. Independente, para encerrar, de estar na pesquisa ou não, mas na tua experiência junto ao CDL, a experiência dos lojistas, qual a melhor forma para que a gente possa fechar uma venda hoje? A grande dica para o lojista que está nos assistindo, para aquele que oferece um serviço, é oferecer um parcelamento, desconto à vista. O que o consumidor hoje opta, né, para fechar um negócio? Eu acho que não existe uma resposta fechada nesse caso, mas é, acima de tudo, entender qual que é a dor desse consumidor, entender o que ele quer. Às vezes, ele prefere parcelar em poucas vezes, às vezes, né, ampliar esse número de parcelas ou pagar à vista com um desconto. Então, eu acho que cada vez mais as situações são mais complexas e entender o que o consumidor quer é fundamental para que se concretize uma venda e para que todo mundo saia ganhando. Então, eu acho que pesquisa, entender, estar junto, essa proximidade junto com o consumidor, ela é fundamental para concretizar isso. Agora, para fechar, então, quem é o consumidor? Nessas horas, quem vai decidir? Vai ser o filho, vai ser a filha? Ou a mãe também a gente tem que entender? Também tem uma participação... Porque no caso da criança, a gente tem que... Às vezes a criança decide a compra, né? Por mais que a mãe e o pai paguem. Dentro da pesquisa também tem uma parcela das próprias mães que dizem qual o tipo de presente que quer ganhar. Então, muitas vezes, né, acaba reduzindo aí a incerteza com relação ao tipo de presente, facilitando a vida aí do seu esposo, dos seus filhos, enfim. Então, tem essa questão envolvida também, né, de a própria mãe sinalizar qual que é o tipo de presente que quer receber. Vamos combinar, né? Todas as mães merecem qualquer tipo de carinho, de reconhecimento, mas não vem com esse papo, tá, mãe, de que
presente, pode dar qualquer coisa. Eu tenho certeza que um presente bem dado e útil agrada muito mais. Ela está entre os 80%. Bom, Oscar Frank, economista-chefe da CDL de Porto Alegre, obrigado pelas dicas, boas vendas para os lojistas, né, e um feliz Dia das Mães para todo mundo. Tá certo, muito obrigado. CDL Porto Alegre está à disposição de todos. Entrem no nosso site www.cdlportoalegre.com.br. A pesquisa está toda lá, então está disponível para todo mundo que queira acessar. Uma boa dica para você não errar na hora de comprar o presente. Com certeza. Seja sempre bem-vindo. Um abraço a todos da CDL. Um abraço.